Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a orientação, ações, que é o capítulo 12 do Dalga-Larrondo, tá? Definição dele é a capacidade de situar-se quanto a si mesmo e quanto ao ambiente. Então a gente divide, entre auto e alopsíquica. Ambas exigem bastante de outras capacidades mentais, entre eles memória, a percepção e a atenção também, tá? Se uma delas está prejudicada, logo a orientação também vai ficar. A autopsíquica é em relação a si mesmo, Então a gente sempre pergunta nome, idade, data de nascimento, profissão, estado civil e, se possível, se tiver por perto, prontuário, para você conferir, ou um acompanhante. E a alopsíquica é em relação ao mundo, que a gente vai ver nos próximos slides. Então, orientação espacial, Investigação, a gente vai começar com pergunta sempre para mais abrangente, para pergunta mais específica. Então, onde estamos, como se chama a cidade, o bairro, que edifício é esse que a gente está, então hospital, SF, consultório, o nome do lugar, então uma coisa mais específica, e por fim, em que andar estamos. Uma coisa que a gente acaba esquecendo um pouco, é a necessidade também de conferir as distâncias, que é, por exemplo, você perguntar qual que é a distância de onde a gente está até sua casa. Tanto em quilômetros ou em horas é bem acessível para o paciente. Já a orientação temporal, a gente vai fazer também uma pergunta mais fácil para mais difícil. Então, ano, depois mês, depois dia da semana e depois dia do mês. Coisa bem básica, dá para fazer rapidamente. E além disso, que nem na parte espacial, a gente consegue verificar também a parte de duração dos eventos, Então tem 3 perguntinhas básicas que dá para fazer, que é há quanto tempo está no local, há quanto tempo se alimentou da última vez e também há quanto tempo que você não me vê, Então numa consulta de enfermaria fica um pouco mais fácil também. É a parte mais sofisticada, da orientação, então ela é a primeira a ser prejudicada e também é a última que é adquirida durante a infância, Então vem depois da autopsíquica e também da espacial. O Piaget, que a gente aprende no neurodesenvolvimento, ele verificou alguns exemplos sobre isso, Então crianças pequenas de 4 a 7 anos, quando vêm outras crianças, elas consideram as mais altas as mais velhas. Árvores que têm mais folhas, que são maiores, são mais antigas. E também elas acabam não considerando tanto a velocidade. Da neuropsicologia tem alguns exemplos, Então, bem anatomia agora, tá? Então tem 3 áreas que são principais, tá? Lesão cortical difusa, Tanto lesões amplas, únicas e bilaterais, como na doença de Alzheimer. Então nessa imagem aqui você consegue verificar, tá? Que tem uma redução volumétrica, mas é mais em região cortical, Você consegue ver até a distância entre o crânio e a região do cérebro. Lesão mesotemporal também é muito importante, tá? Que corresponde ao sistema límbico, então ela é muito agredida na síndrome de Korsakoff, que é do álcool. Então vocês conseguem verificar aqui que na região mesotemporal, que está na flecha branca, nessa ressonância aqui, você consegue verificar um sinal hiperintenso nessa região. Do tronco encefálico, e do sistema reticular ativado ascendente, que é a parte principal da atenção, a parte primordial, de vigília. Nesse exemplo aqui você consegue verificar que tem uma lesão, mais inferior ao córtex, mas também, se você tem essa lesão, acaba ficando desorientado. Agora, questões mais específicas, quanto ao espaço, você pode ver que lesão do lobo parietal, Aí você consegue verificar aqui alguns exemplos um pouquinho mais específicos, Então orientação topográfica e geográfica. Hemisfério direito é mais a questão de direção e distância. Córtex parieto-occipital é a localização de pontos específicos no espaço, tá? E córtex occipital, que é da região da visão, Então você consegue verificar aqui, Vocês já sabem, Cada região foi responsável por uma função. E do tempo, tem a lesão do circuito, que a gente acaba juntando tudo, mas é hipocampal límbico, tá bom?
que é da percepção do tempo. Então, vários exemplos aqui de órgãos, eu não vou me ater a isso. E também do córtex pré-frontal, né, que é a percepção do tempo, a noção de duração, interação de estímulos visuais. Então, é todas essas capacidades que a gente disse até agora, tá? Uma parte um pouco interessante que é o concretismo, tá? Pessoas que têm lesão nessa região acabam perdendo um pouco do traço do abstrato, né? Então, questão de provérbios ou figura de linguagem. De alteração, tem desorientação por nível de consciência, tá? É o mais comum, que a gente chama ou de torporosa ou de confusa, que é devido à turvação da consciência, tá? Então você acaba diminuindo a atenção, concentração e percepção, e isso acaba impedindo o paciente de perceber bem a realidade, tá? E isso atrapalha a cronologia dos fatos. Isso, a longo prazo, vai causando confusão e desorientação para o paciente. Déficit de memória imediata ou recente, né, que chama de amnéstica, também não retém informação, você não tem a fixação nem a cronologia, então você acaba ficando desorientado também. Da demência também é muito comum, você vai ter menor fixação, nesse caso você vai ter também a agnosia, né, que é o menor reconhecimento, e junto disso a menor cognição desse indivíduo. A apática, que é o exemplo clássico da depressão, você não vai ter a percepção dos estímulos externos, logo você vai ficar desorientado. E a delirante, que o paciente ele vai ficar tanto alterado em espaço e tempo, por convicções mesmo dele, né, delírio de perseguição ou místico, ele acaba alterando muito espaço. E tem um detalhe que chama dupla orientação. Então, às vezes a pessoa ela acaba, mesmo dizendo que ela está vendo demônios no inferno, ela também acaba aceitando que tem um enfermeiro vindo fazer medicação para ela dentro do hospital, tá? Então é um detalhe bem importante. Tem por déficit intelectual, né? Então bem simples a explicação. Por dissociação, né? Que é da histeria, então por distúrbio de personalidade, né? Ou também alteração de identidade pessoal ou dissociação, você acaba perdendo a orientação nesses casos. E os dois últimos, né, que é bem comum na esquizofrenia, então quanto à própria idade, eles acabam falando que tem 5 ou 10 ou 15 anos de idade, ou é um idoso falando que ele é jovem, né? E no último, que é por desagregação, que é um paciente com esquizofrenia crônica, já mais de 50 anos de esquizofrenia, acaba tendo desagregação do pensamento, ele fica confuso e fica desorientado juntamente. Tá bom? É isso, vídeo rápido, tá bom? E bons estudos, pessoal.